Eu, depois de ouvir pacientemente, tolerantemente, uma informação sobre os deuses e os filósofos gregos, eu me senti no direito de dar uma informação sobre um filósofo considerado fundador da política moderna, um autor da época do Renascimento, chamado Nicolau Maquiavel, que tem a ver com a nossa greve e o término dela. O que é que o Nicolau Maquiavel dizia? Toda a obra dele, ele tem dois conceitos que andam articulados, andam ligados e relacionados. Não dá para falar de um sem falar do outro. Quais são esses dois conceitos? O conceito de fortuna e o conceito de virtude. O conceito de fortuna diz respeito às circunstâncias nas quais a ação política dos atores políticos, dos sujeitos políticos, acontece. Essas circunstâncias, elas são não previsíveis, elas são incertas e elas não são controladas pela vontade dos sujeitos políticos. Daí o nome de fortuna, de sorte ou de azar. Mas essa fortuna, você pode intervir nessas circunstâncias com limitações. Mas a capacidade que você tem de intervir nessas circunstâncias é exatamente o que ele chama de virtude. O português virtude, que é a capacidade do sujeito político de intervir na conjuntura a depender das circunstâncias dessa conjuntura, a depender de como essa conjuntura e essas circunstâncias se apresentam. Então, portanto, a fortuna, ela não é sob controle absoluto da sua vontade. Você não consegue adaptar as circunstâncias à sua vontade. Ao contrário, você, para intervir de alguma maneira nessas circunstâncias, na fortuna, você tem que adaptar a sua vontade, a sua avaliação, às circunstâncias e à fortuna. E é isso que nós estamos fazendo com esse término da nossa greve, que foi uma greve, na minha opinião, extremamente importante. E para acrescentar, vou dar uma última informação, porque eu andei pensando sobre isso todo final de greve. Sempre tem os colegas mais recalcitrantes, que aparecem como aparentemente mais combativos do que a maioria. E eu andei raciocinando que isso aí não é só uma questão política, é também uma questão psicanalítica. Ou seja, aí tem que pegar um outro cara, já no século XIX e XX, que é o Freud. O que é que acontece? Você tem que conviver desde pequenininho, não é porque seu pai e sua mãe ficam falando, mas você já aprende com a experiência. Você tem sucesso e insucesso na vida. Você consegue coisas e você é frustrado na vida. E a capacidade que você tem de tratar essas frustrações é que faz com que você amadureça ao longo da vida. E é um ponto de inflexão, de uma atitude de criança, de adolescente, para virar uma pessoa madura. Uma pessoa que sabe que sua vontade não está acima da fortuna do Maquiavel. Ou seja, você tem que saber lidar com suas frustrações. Nós fomos frustrados no nosso objetivo de atingir nossas reivindicações. Essa frustração, precisamos conviver com ela, trabalhar, mas não renunciar à ação política no sentido de transformar essa situação a partir desse momento que nós voltamos à aula. Mas temos que reconhecer que fizemos tudo o que foi possível e a nossa vontade, que continua, não teve capacidade de atingir esses objetivos. Então temos que saber trabalhar com isso. Quando você não sabe trabalhar as frustrações no seu plano pessoal, individual, parecendo uma criança, você não sabe trabalhar também do ponto de vista político.